A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é a legislação que cuida e regula o tratamento de dados, dados pessoais e dados sensíveis. É considerado, perante a lei, dados sensíveis, dados relacionados com questões étnicas, opção sexual, saúde, religião. E por que a Lei Geral de Proteção de Dados é importante para o planejador? A matéria-prima com a qual o planejador trabalha são dados. Dados financeiros, que perante a lei são dados pessoais. Embora a gente acredite que sejam dados sensíveis, mas dada a explicação do que sejam dados sensíveis, dados financeiros não são sensíveis, mas são dados pessoais regulados por essa lei. A gente vive uma economia de dados. A economia digital ela é predominantemente uma economia de dados, onde as empresas digitais elas monetizam sobre esses dados. Porém, de um tempo para cá, começou a ter problemas de vazamento e de uso errado desses dados. De tal forma que, em determinado país, os dados foram usados para influenciar uma eleição em prol de um determinado candidato. A partir de então, a Europa começou todo esse processo de implementar uma legislação para cuidar desses dados, que foi a GDPR, e tempo depois a legislação brasileira se alinhou, usando como base a GDPR para criar a regulação local. Essa legislação ela se fundamenta em diversos valores, como respeito à privacidade, à liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião. A inviolabilidade da intimidade das pessoas, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação. A livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. E aos direitos humanos, liberdade e dignidade das pessoas. O que significa isso? Que as pessoas que são consideradas as titulares desses dados, elas estão protegidas pela lei dentro dessa fundamentação. Para o controlador, que é quem usa o dado, de maneira geral, ele vai precisar ter o consentimento do titular para poder usar esses dados. Então, com a lei, os titulares, eles têm direitos. Eles têm direitos a acessar esses dados junto aos controladores, ou seja, pedir, você pode pedir o dado para quem está usando esse dado. Se esse dado ele tiver alguma informação incompleta, inexata ou desatualizada, você pode pedir para corrigir. Você pode pedir para tratar esses dados de forma anônima. Você pode, inclusive, portar esses dados de uma instituição para outra. Imagina no caso de bancos, que detêm os seus dados. Esses dados deixam de ser dos bancos, passam a ser seus. Então, você pode levar esses dados de um banco para outro. É seu direito. E você pode pedir para esse portador eliminar esses dados. Se você consentiu para que o dado fosse usado para uma determinada finalidade, extinguiu essa finalidade, você pode exigir que esses dados sejam eliminados. E você, como titular do dado, você não é obrigado, inclusive, a dar o consentimento. E mesmo nos casos em que você consentiu, você pode revogar esse consentimento. Então existem uma série de direitos dentro da legislação que protegem o titular dos dados. E como se preparar para estar aderente à lei? A lei ela vai entrar em vigência em agosto de 2020. As empresas elas criaram um papel, que é o do DPO, de Data Protection Officer, que é uma espécie de Compliance Manager, ou seja, aquele profissional que vai cuidar para garantir que o uso dos dados esteja aderente à lei. Obviamente que para as empresas menores de planejamento financeiro, para o planejador autônomo, ter um papel deste não é algo trivial. Porém, as observações em relação à lei, elas vão precisar fazer parte da atividade deste planejador. Por exemplo, o uso da planilha passa a ser uma coisa inadequada. Minimamente, para você implementar a lei, você vai precisar de investir em tecnologia para que essa lei ela possa ser checada, ela possa ser
monitorada, ela possa ser, nas empresas, auditada. O governo, ele criará um órgão de fiscalização, que é a Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados, e se você não cumprir a lei, você está sujeito ao pagamento de uma multa por infração. E esta multa ela vai de 2% do faturamento bruto da empresa até o teto de 50 milhões de reais por infração. Fala-se bastante de Lei Geral de Proteção de Dados agora, até porque está cada vez mais próxima a data, né, em que a lei vai estar vigente. Então é importantíssimo para nós, né, em planejamento financeiro, que a gente observe todas as características da lei, use, né, um advogado para rever todos os contratos, para garantir que você possa desempenhar a sua atividade de planejamento financeiro sem nenhum risco.